E aí, bonitos, beleza? A gente sabe que ler inglês é uma necessidade do dia a dia, né? Se você vai viajar, comprar alguma coisa, conversar com um amigo ou ler alguma instrução, a gente tá a todo momento, né, lendo placas, bulas e textos e mensagens e também artigos. Dependendo da sua área de atuação, dependendo da faculdade que você cursa, você precisa ler artigos, né, para se atualizar também. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que quando você tem uma boa leitura em inglês, quando você consegue desenvolver o seu reading, você tem acesso a muito mais informação do que aquelas pessoas que não desenvolveram o reading ou que não sabem ler em inglês. Então você tem noção do poder dessa habilidade. Eu espero que você tenha, porque ela pode te ajudar bastante. Já vou adiantar que tem lá no blog, o link tá aqui embaixo na descrição, um post com 5 sites incríveis para que você possa praticar o seu reading. A gente sabe que lendo, a gente obviamente pratica a nossa leitura. Mas além disso, também existem alguns exercícios, alguns treinos que podem te ajudar a ter muito mais sucesso quando você tiver que realmente pegar alguma coisa para ler. Então bora lá, porque eu tenho várias dicas para te dar quanto a isso. Primeiro, comece aos poucos. Lembra do vídeo de ontem, quando eu falei sobre writing? A mesma coisa você tem que aplicar aqui. Tem que começar aos poucos. Se você tem um reading um pouco assim, baqueado, você não vai conseguir pegar um artigo científico hoje e ler. A não ser que você esteja acostumado a ler artigos científicos, porque tem vocabulário da sua área. Enfim, há casos e casos. Mas não é natural que uma pessoa que tenha dificuldade com o reading consiga pegar um texto de nível avançado e consiga ler tudo aquilo. Então você precisa começar aos poucos. Você tem que ir por partes, sabe? A ansiedade não vai te ajudar, a pressa não vai te ajudar, nada disso. São suas inimigas, tá bom? Então comece aos poucos. Mas aos poucos como, teacher? É o seguinte, eu não tô dizendo que você tem que ler pouco por dia ou que você tem que ler pouco por vez, não. Tô dizendo que você tem que começar de acordo com o seu nível. Existem sites incríveis onde você consegue selecionar o nível da sua leitura. Então, se você é básico, você consegue selecionar um texto no nível 1. Se você é intermediário, no nível 2. E por aí vai. Então, esses sites são incríveis. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso no canal, mas já tem um lá no texto do blog. Então, você não pode deixar de conferir. Você vai amar. Porque você pode ler o texto de acordo com o seu nível. Então, é isso que eu digo quando eu falo que é pra começar aos poucos. Leia coisas que têm a ver com o seu nível. Por quê? Quando você lê algo muito avançado, a tendência é que você se frustre, né? Ou você vai se zoar, ou você vai rir da sua situação, não entendendo nada, não tô entendendo nada. Ou você vai se frustrar, sabe? É bom que você ria disso tudo e entenda que isso vai mudar um dia. Dica número 2, não leia o texto apenas uma vez. Às vezes a gente quer pegar um texto, ler uma vez e entender de cara o que ele quer dizer. Olha, se você pegar aquele texto pra ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quando você acabar essa maratona, você vai entender tudo que aquele texto quer dizer. Então, assim, não pegue um texto e queira ler e entender tudo de uma vez. É natural que você tenha que ler mais de uma vez. Então, eu li uma vez e não entendi nada. Eu sou horrível. Não. Você só precisa ler de novo e de novo se for necessário, beleza? Isso parece um pouco óbvio, mas é o que acontece. As pessoas querem ler uma vez e entender de cara, sabe? É um idioma que não é o seu. É um idioma que você está encarando como segunda língua. Então, é natural isso. Tudo bem? Conforme você for se tornando fluente, aí sim, você vai conseguir pegar um texto, ainda mais se for de um assunto que você está acostumado, aí tudo bem. Só uma pausa aqui, só um adendo. Eu espero que você já seja um inscrito desse canal, tá bom? Eu espero que você já... Isso não é uma ameaça ou qualquer tipo de intimidação. Não mesmo. Mas se inscreve aí nesse canal, né? Custa o quê? Não custa nada. Então se inscreve aí. Saiba qual é a intenção da sua leitura. É muito importante você saber por que você está lendo aquele texto, né? Porque se a sua intenção for, por exemplo, entender o contexto daquele texto, acredito que em uma vez você vai conseguir compreender o contexto. Agora, se a sua intenção for aprender palavras novas com aquele texto, você vai precisar fazer um tipo de leitura diferente. Se a sua intenção for entender aquele texto a ponto de contar para alguém, a sua intenção é outra. Vai precisar fazer um outro tipo de leitura. Então, a sua leitura, o seu reading, está diretamente ligado à sua intenção com aquele texto. Então, de repente, você pode ter um reading muito legal para selecionar vocabulário, para aprender palavras novas. Você pode ter um reading muito legal para compreender o contexto. Por isso que muitas vezes, quando a gente lê algo, a gente pensa, entendi o que está escrito, mas não me peça para te explicar, sabe? Eu consegui pegar o contexto, mas eu não conseguiria falar isso.
Então é muito importante você observar a sua intenção, porque dependendo da intenção que você tem, você vai se cobrar mais na prática daquele texto. Pratique com um texto 70/30 ou 80/20. O que é isso? É quando você pega um texto no qual você já sabe 70% dele e aqueles 30% você vai somar ao seu inglês, sabe? Você vai somar aquilo que você já sabe. Isso é muito importante, porque assim você usa os textos para que você aprenda inglês nele. Quando você tem que praticar inglês por texto, você tem que ser muito paciente, sabe? Eu não acho interessante que você pegue as palavras simplesmente e comece a traduzir todas elas. Não. Um texto, ele tem muito mais valor do que isso. Quando você pega a palavra de um texto e simplesmente traduz a palavra, você está matando, sabe? O que eu aconselho que você faça é o que eu já ensinei em um vídeo aqui no canal, onde eu te falo como você pode aprender inglês sem traduzir. É um dos vídeos práticos sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo e na tela final também, para que você entenda como você pode praticar inglês por textos. E aí, quando você pega um texto 70/30 ou 80/20, você percebe que você pode extrair daquele texto coisas muito úteis para o seu inglês. Então, para que o seu reading melhore, você precisa praticar dessa forma, né? E assim você vai se preparando cada vez mais para encarar textos que talvez você saiba cada vez menos e vai descobrir cada vez mais, né? Só que tem detalhe, quanto mais você sabe das coisas, quanto mais você estuda, quanto mais você mergulha no inglês, a tendência é que você compreenda o idioma cada vez mais. Então, de repente, o texto pode ficar 90/10 ou então 100/0, você vai chegar lá, esse dia vai chegar. Olha, 100/0, talvez não, né? Porque todo texto que a gente lê, a gente sempre aprende uma coisa nova, é incrível. Então, leia textos, isso vai ser incrível para o seu inglês. E essa prática de 70/30, 80/20 também é importante, porque se você pega um texto no qual você sabe só 20% do texto, já pensou? Você só sabe 40% e o resto é tudo novidade. Você pode se frustrar também com isso. Então, cuidado com o texto que você seleciona para ler. Por isso também que eu falei lá atrás que é bom que você comece aos poucos. Antes da próxima dica, você já sabe o que vai rolar aqui, né? Like democrático, acho que não preciso mais explicar como isso funciona. Deixa o like aí e se até o final eu não conseguir te ensinar nada, você pode pegar o seu like de volta. Quero aproveitar essa janela para mandar um abraço pro Gerlândio, que acompanha todos os vídeos aqui do canal. Eu tô te notando, hein, cara? Você tá comentando em todos os vídeos, eu tô muito feliz com essa força que você tá me dando. Obrigada. E a próxima dica, então, é não leia apenas aquilo que você gosta. Não leia somente aquilo que te deixa à vontade. Se você tá acostumado a ler coisas sobre maquiagem, sobre informática, sobre alimentos, enfim, não leia só aquilo que te deixa à vontade. É muito importante que você se desafie. Então vá além do que você acha que você pode, porque na verdade você pode muito mais do que isso. Deu pra entender? Espero que sim. Porque você sabe, né? Quando você escolhe ler uma coisa que você já sente à vontade, você tá colocando uma bandeira, tá fincando a sua bandeira na zona de conforto. E não é isso que a gente quer que aconteça. Então não faça isso. Ai, mas tá difícil e tal. Vai lá, pega um texto equilibrado, 70/30, 80/20, fora da área que você está acostumado, e isso vai ser muito bom pro seu English. Leia todo tipo de texto. Mais uma dica aqui agora. Leia todo tipo de texto, sabe? Isso tem total a ver com a dica anterior, né? Mas assim, às vezes a pessoa só quer ler artigos de blogs. Às vezes a pessoa só lê artigo científico. Às vezes a pessoa só lê legenda de filme. Olha, você tem que ler receita. Existem vários perfis, vários blogs, vários Instagrams de receitas gringas. Você tem que seguir esses caras, sabe? Segue as contas gringas. Eu vou te dar uma dica extra aqui nesse momento. Sabe, todas as contas que você segue do seu Instagram em português, sabe? Uma blogueira aqui do Brasil, um canal de receita aqui do Brasil, um canal de exercícios físicos aqui do Brasil, um canal de games, um canal de moda aqui do Brasil. Faz tudo isso em inglês. A galera gringa pode seguir geral que vai dar super certo. Essa dica é extra. Vou fazer um vídeo ainda sobre isso, sobre como estudar inglês na internet em geral. Aguarde que eu tenho muito mais dicas assim incríveis pra você. Resumindo, leia todo tipo de texto, toda fonte de texto confiável em inglês. Você vai, a partir de hoje, ler. Não vou falar de novo, tá bom? Espero que você já aprenda. Espero que eu não precise repetir o que eu estou dizendo agora. Obrigada, de nada. E a última dica, poxa, que pena. A última dica é, não se prenda às palavras que você não conhece. Pegou o texto para ler e tá com dificuldade em algumas palavras? Ok, não se prenda a elas
mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, não as ignorem também, né? Não é legal que você ignore essas palavras. E aí você vai atrás do significado delas. Também já ensinei isso em outro vídeo aqui do canal. E isso também tá naquele vídeo que eu vou deixar aqui, tá? Que eu já falei aqui no canal sobre aprender inglês sem traduzir na prática, um dos vídeos práticos. Isso também tá lá, então você vai saber o que fazer com essas palavras que você não conhece no texto, tá? Pra você não ignorar essas palavras, mas também não se prender loucamente a elas achando que por não saber essas palavras vocês não vão conseguir compreender o texto por completo. Esse é o nosso canal, compartilhe esse vídeo para o nosso canal crescer e a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo! I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door.